esse tema de adoção e trabalho, e exatamente o que ela me explicou sobre essa questão da adoção internacional, porque essa é uma área, um tema que a gente sempre vê os dois lados, não é verdade? Eu acho interessante porque sempre tem a pessoa que acha que é mais otimista e tem uma posição, e a mais pessimista e que tem uma outra posição. Então, é sempre bom a gente ouvir os dois lados. E a professora Gina, ela me disse o seguinte, que exatamente isso que já foi falado aqui, a importância da criança ter uma atenção individual, da criança sair daquele número coletivo. Então, ou seja, quando é bem cuidado, quando é bem tratado, quando é bem feita a avaliação, quando é dito não, nos casos que não é possível, e quando realmente é feito o exame e percebido dos dois lados que existe a grande possibilidade de êxito, aí sim, realmente, no aspecto subjetivo, é muito importante para a criança ela encontrar uma família, um olhar individual, sair daquele olhar coletivo e ir especialmente para o individual, de ter atenção. Isso pode superar qualquer barreira, a barreira da distância, a barreira de outro país, de outra língua, do clima, do frio, não é verdade? Mas isso não é tudo que foi feito para todo mundo, né? Isso tem que ser estudado, tem que ver se tem uma perfeita harmonia entre aqueles que pretendem adotar, daquele que efetivamente vai ser adotado. E aí entra exatamente a questão, que aqui vocês que são da área estão mais do que carecas de saber, que é a questão, por que a questão da adoção nacional, que tipo de pretendente, né? O que os pretendentes nacionais almejam, não é verdade? Os candidatos a pai adotivos, de um modo geral, querem meninas com até 2 anos de idade, com pele branca, com uma saúde impecável. Melhor se não tiverem irmãos. São poucos os casos de adoções nacionais de mais de uma criança pela mesma família. Os dados estatísticos mostram que, em relação à cor da pele e a deficiências físicas, o percentual da resistência está diminuindo um pouquinho. Já diminuiu um pouco. Eu vi uma estatística que era 40 e tantos por cento e baixou para 30 e tantos por cento essa resistência. Mas a questão da idade ainda prepondera. Casais estrangeiros, de um modo geral, não escolhem a cor ou o sexo da criança e não se preocupam com o histórico médico, desde que a doença seja curável. Se a criança a ser adotada tiver um irmão, 64% dos pretendentes estrangeiros levarão os dois, evitando a separação. Eu trouxe também para vocês aqui alguns casos excepcionais que ocorreram, assim, uns casos diferentes que ocorreram, que eu achei interessante trazer para vocês, para ilustrar, né? Em 2007, nós tivemos um caso que um jovem foi adotado e se tornou um homem no país estrangeiro. Retornou ao Brasil porque descobriu que tinha 3 irmãos de pais diferentes, mas da mesma mãe. Conseguiu achar os irmãos e queria adotá-los. Como não seria possível a adoção, a solução encontrada foi que os pais que o adotaram adotassem também os irmãos, e foi isso que ocorreu. Os 3 irmãos foram para os Estados Unidos e sempre entram em contato com a CEJAI, estão muito bem, todos foram muito bem encaminhados, mas a equipe lá da CEJAI, elas sempre me contam que foi um drama, que o irmão, ele queria muito os outros irmãos, ele queria muito levar. Ele virou o mundo de cabeça para baixo lá em São Paulo para poder efetivamente levar os irmãos. Já estou terminando. Pode passar. O outro caso, mais um caso excepcional de 2011, é uma tia que mora na Alemanha que queria adotar o sobrinho. Ela é casada com um alemão e ela é designer de joias. A autoridade central da Alemanha entrou em contato com a autoridade central do Brasil, a CEJAI prosseguiu com os trâmites normais para habilitação com aval da autoridade central brasileira. Tratou-se de uma exceção, porque sempre ocorre através das entidades cadastradas. Mas como era a tia, como estava na Alemanha, como era a tia, como a tia queria o sobrinho e tinha intenção em adotá-lo, então foi um caso excepcional. Pode passar.
Acompanhamento realizado pela SEJAI. A SEJAI continua acompanhando por mais 2 anos a criança ou adolescente, mesmo que a adoção não tenha dado certo, quer dizer, mesmo não, principalmente, né? E a criança tenha sido encaminhada por uma entidade no país estrangeiro. São casos raros, pelo menos a experiência de São Paulo, né? A experiência de São Paulo. Aqui é um dado que eu achei interessante, mas que nós temos 4.900 crianças aptas a serem adotadas e 27 mil pretendentes. Quer dizer, não era para ter nenhuma criança, né? Só que o que acontece? O perfil, né? Não atende ao perfil e esse é o grande problema. Pode passar que meu tempo já está. O Brasil tem sido elogiado pela seriedade que impôs a adoção internacional, as cautelas exigidas evitam o comércio e tráfico de crianças, a excepcionalidade da adoção internacional deve efetivamente ser mantida, pois não se pode negar que países desenvolvidos não apresentam um número elevado de crianças para adoção internacional. Muito obrigada a todos. Obrigada. Vou passar a palavra agora. Nos congressos do ENAPA, né? Então, a gente tem que enaltecer essa iniciativa do aconchego. Eu vou apresentar a Comissão Distrital Judiciária de Adoção, que é de onde eu estou falando, sou assistente social, e hoje estou como secretária executiva. Tem uma equipe restrita, vou falar também um pouquinho dela, mas vou me deter um pouco mais sobre a preparação que temos hoje com as crianças e adolescentes que nos chegam, né? Que foi um tema que foi bem falado por todas, da necessidade de se fazer isso. Pode passar, por favor. Bom, primeiro é preciso contextualizar. A CDJA, ela começou em 99, só começou a funcionar de fato em 2000, então temos 12 anos, e 4 anos atrás, em 2008, nós passamos a funcionar na vara da infância. Isso nos dá uma celeridade de acompanhar o processo, acompanhar crianças e adolescentes e rapidamente poder apresentar para os organismos ou para as outras autoridades centrais, né, do Brasil. Nós só fizemos, nesse período, 19 adoções, somos uma comarca pequena, e 7 foram só nesse ano, né? Foram 2 grupos de irmãos, de 4 e um de 3 irmãos. Nossa secretaria é composta por 2 assistentes sociais, uma psicóloga e uma estagiária de serviço social. Então, é uma equipe bastante restrita, porque a nossa realidade também é pequena. Vou passar. Nós temos 19 entidades de acolhimento, no DF são 405 crianças institucionalizadas. Dessas, só 147 estão cadastradas para adoção nacional e para internacional só 63. Então, é um universo restrito. Desse universo, a maioria das nossas crianças estão colocadas em grupos. Temos só 19 sozinhas, né? E a idade delas são sempre avançadas. Como vocês veem no gráfico, os grupos de meninos são 7 grupos. A maioria está acima de 10 anos, que é o perfil ainda de recorte, né? Não há muita possibilidade de adoção para crianças acima de 10 anos. O outro grupo que temos de 2 irmãos, um menino e uma menina, também com idades avançadas, o mais novo tem 16 anos, e grupo só de meninas também com essa faixa etária acima de 10 anos. Grupos de 3 e de 4 também com esse perfil. Com exceção lá do grupo 1, que temos de 4 irmãos, tem um pequeno de 8 anos que vai ser adotado brevemente, já estamos fazendo o cadastramento da família, mas vai ser a nossa primeira separação de irmãos, sendo que os outros permanecerão no abrigo. Bom, então, passando do processo de temos a criança está com todas as exigências cumpridas pela lei, nós temos que pensar em 3 pontos principais. O aspecto jurídico, a criança tem que estar com o processo de destituição do poder familiar finalizado e a família estrangeira está habilitada da nossa seção. A gente só trabalha com famílias depois que temos a criança. Então, apresentamos a criança para toda a nossa rede, tem uma família, agora eu vou habilitar essa família. Vou ver o processo, vou ver qual é a condição, o perfil e ver se encaixa. Se sim, aí a gente habilita. O aspecto técnico operativo é que precisamos fazer o planejamento das intervenções. Então, em nome daquela família, da característica apresentada e da criança, o que nós vamos fazer para atender a esses 2 desejos, da criança de ter uma família e da família de ter um filho. Aspecto psicossocial é a preparação para a adoção da família, que partimos do pressuposto de que o organismo credenciado ou a autoridade responsável já se encarregou desse aspecto,
e a preparação da criança e do adolescente, que é onde eu vou me deter um pouquinho mais para falar para vocês. Como é que nós fazemos essa preparação? Nós temos, em média, uns 10 encontros com a criança e com o adolescente antes de iniciar o estágio de convivência. E aí eu separei só por eixos temáticos. Não quer dizer que o encontro, por exemplo, de conhecimento mútuo vai acontecer e se esgotar num único encontro com aquela criança ou adolescente. Né? São encontros que duram mais ou menos 1 hora e meia, e eles costumam ser sistemáticos, né, toda semana, para criar um vínculo com essa criança ou com o adolescente. Então, o conhecimento mútuo, o primeiro eixo temático, seria o quê? A apresentação da equipe da CDJA. Quem somos nós? Por que estamos ali? O que vamos fazer? Qual é a nossa pretensão? E aí criar um espaço para a criança também se apresentar, ela por ela. Né? Eu já sei quem é ela a partir de um processo, a partir de uma história que eu construí junto com a rede. Mas ela, como ela se vê, qual é a história dela, eu preciso ouvir isso dela também. E aí eu fiz uma citação do Pequeno Príncipe que diz assim: no dia seguinte, o príncipezinho voltou. Seria melhor voltares à mesma hora. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu já começarei a ser feliz. Por que isso? É preciso estabelecer com a criança um contrato social. Né? Por que estamos ali? Temos que estar com vocês tanto tempo, precisamos conversar, precisamos abrir um espaço de escuta, precisamos dar voz para aquela criança ou adolescente. E isso precisa ser construído ao longo de um tempo. Então, eu preciso ter a concordância dele, a necessidade dele perceber que eu estou ali para ajudá-lo. Né? E aí criar, então, essa sistematização de encontros. Os recursos materiais que usamos, livro da Vara da Infância. Por que esse livro, né, é importante trazer? Esse livro foi uma comemoração dos 40 anos da Vara da Infância aqui do DF, e aí tem muitas fotos dos servidores, fotos do juiz, que eles ficam com curiosidade de saber quem é esse juiz, fotos do nosso espaço de trabalho. Então, é mostrar para essa criança que tem pelo menos umas 300 pessoas trabalhando em prol da situação dele. Isso valoriza a situação, isso valoriza aquela criança e dá a ele o poder de decisão também. Usamos jogos, quebra-cabeças, né, memória, varetas, dama, dominó, produção de desenhos, colagens, objetos em massa de modelar, filmes temáticos. São coisas, são materiais que dão acesso a essa criança de forma lúdica e que aí a gente pode construir a história dele, pode conversar com ele de forma mais tranquila sobre assuntos que são muito densos, que são pesados, né? A história de vida dele. O segundo tema seria trabalhando o tema família. Esse, gente, perpassa todos os encontros, não tem como fugir dessa vivência, né? É a família biológica, a família adotiva, a família ideal e a família real. É transitar por esses espaços com a criança, saber qual é a dimensão dessa família biológica para ele, como é que ele traz, né, essa vivência que ele teve há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, né, essa ausência da presença da mãe, da presença do pai, dos irmãos. Essas crianças, elas trazem uma idealização dessa família, né? Eram famílias perfeitas, eu estou aqui por algum motivo que foi injusto. Alguns conseguem construir a vivência difícil do abandono, a negligência. Mesmo assim, eles colocam essa família como uma família importante para eles. E isso é importante a gente trazer. A família adotiva, então, é um local de transição. Né? E eu preciso também mostrar para essa criança que é importante para eles. Né? Nós tentamos com uma família biológica e não foi possível. E o que temos hoje é uma família adotiva. Então, quem é essa família? E aí eu trouxe a citação de somos seres de história, porque é nesse momento que a gente vai propiciar a escuta dessa criança, da história dela, e trazer outras histórias também. O terceiro eixo temático seria a apresentação da família estrangeira, que é um momento delicado, é um momento que exige cuidado. Né? Já trabalhamos a família biológica, já trabalhamos a família ideal para essa criança, e aí vamos trazer a família estrangeira. Essa nova oportunidade que ele tem de colocação em família substituta. Então, quem é essa família? Qual é a composição familiar? Qual a história de vida dessa família? Qual a motivação para a adoção que ela tem? Por que elas querem adotar aquelas crianças, né, naquele formato? Qual o trabalho deles, a moradia, a idade?
qual país de residência. Isso todos são fatores que as crianças buscam com a gente e a gente vai respondendo conforme eles vão pedindo e também vamos motivando que eles perguntem, porque eles ficam acanhados de questionar quem é essa família que os deseja. O que utilizamos para a apresentação? Cartas e vídeos de apresentação. As cartas e os vídeos são feitos pelas próprias famílias, no país deles, escrevendo e gravando coisas para esses filhos, para essas determinadas crianças. Fotos da família, brinquedos, livros, CDs, DVDs e a mochila. A mochila ela simboliza essa transição, né? Essa viagem que eles vão ter que fazer e ali eles começam a recolher todo esse histórico que vamos montar com ele ao longo dessa preparação. Eu trago também as fotos, a importância das fotos, porque através dessas fotos a gente vai contar um pouquinho da história dessa família. Como é que eles se formaram, uma ocasião de casamento, por exemplo, da festa, né? Como é que foi essa festa. Então, a gente precisa desses elementos, a família nos traz, nos manda, né, por SEDEX, esses elementos para nós construirmos com a criança quem é essa família que o deseja, quem é essa possibilidade de uma nova história. O quarto eixo temático seria a visita ao local do primeiro encontro. Buscar um ambiente neutro, mas confortável e aconchegante para ser palco do encontro entre a família e a criança e o adolescente. Por que colocamos isso? Geralmente, as adoções nacionais elas acontecem de forma que a família vai visitar a criança no espaço institucional. E aí, como é que acontece? Tem outras crianças ali envolvidas, tem outros cuidadores, tem um monte de fatores que podem influenciar negativamente esse conhecimento. Então, a partir de cursos que fizemos, né, de metodologias de outras capitais que nós adotamos, nós colocamos que a primeira visita seria num local neutro. Geralmente, a gente faz num restaurante aqui em Brasília, que é bastante amplo, que é confortável, né, é aconchegante. Então, essas famílias encontram as crianças lá. Não é um ambiente delas, não é um ambiente próprio delas, então, só elas vão dominar, elas já conhecem, e a família também se sente à vontade, porque são só eles, né? O universo de conhecimento são eles por eles, fica mais tranquilo. Outro destaque que demos foi o calendário proposto para o estágio de convivência. O que é isso? Antes de começar o estágio, antes da família chegar a Brasília, nós montamos todo um cronograma, né, pensamos como vai ser esse estágio. A criança ela vai ter conhecimento disso, ela vai receber o calendário também. O primeiro dia, o que vai acontecer, no segundo, no terceiro, no quarto, até a possível saída dela do abrigo, né, até o desligamento, onde ela vai passar a ficar direto com a família, no hotel ou no local de hospedagem. Então, é preciso ter isso com a criança, para ela ter clareza de qual o percurso. Esse calendário ele não é estanque, ele pode ser mudado conforme a convivência que temos, né? Porque as primeiras semanas elas são monitoradas 100%, né? Todo o tempo estamos com os adotantes, até que a criança se sinta à vontade, de tal forma que possa ficar com essa família sem a presença já dos técnicos. O quinto seria a confecção de lembranças para os amigos, né? Para quê? Para propiciar condições emocionais para que o adotando inicie concretamente seu processo de despedida dos amigos e parentes. Nesse momento, a gente pede que a criança diga o que ela precisa. Tem crianças que têm habilidade para fazer colares, para fazer moldagens, para fazer... Ou seja, qual é a habilidade que você tem e o que você quer fazer para deixar para os seus amigos, para deixar para as pessoas que lhes são queridas, para a professora, para um coleguinha do abrigo. E aí a gente vai passar uma tarde montando essas lembranças com eles, para eles poderem começar essa despedida. Pode voltar. Nesse processo de caminhada que temos com os adolescentes, né, com as crianças, é importante estabelecer um vínculo com eles, né? Construir a história deles de tal forma que eles tenham confiança no nosso trabalho e que aí possamos fazer essa transferência do abrigo para uma nova família. Na caminhada que tivemos com esse grupo agora de 4 irmãos, eles tinham uma dificuldade de expressar sentimentos, né? De dizer o que estavam sentindo em meio a toda a história de vida que eles tiveram. E aí,
diante das nossas reuniões, das nossas possibilidades, nós construímos um livrinho para esses 4, contando a história para eles, né? A história deles contada para eles. E aí o livrinho ficou com o nome Uma História para Contar. Então, eu vou ler a historinha para vocês.